Olá, mestres e mestras, tudo bem com vocês? Espero que bem. Hoje nós vamos falar sobre a quarta e última parte do folclore e cultura popular. Hoje a gente vai, já falei, né? Desculpa, alguns nomes de pessoas que fizeram algum trabalho envolvido na busca por um folclore ou por uma cultura popular. E aquilo que eu não falei, os meus amigos falaram sobre lendas, sobre costumes, sobre uma série de coisas. Hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou falar da minha cultura. Por que eu vou falar? Da cultura da minha casa. Hoje eu vou falar para vocês da cultura da minha casa. Por que isso? Porque é importante que vocês, crianças e adolescentes aí de CCA Bela Vista, entendam que, por mais que tenha um estudo sobre o folclore, um estudo sobre cultura popular, por mais que tenha isso aí, o que vale para nós e o que vale para vocês, em primeiro lugar, é a cultura da sua casa, a tradição que se tem na sua casa. Então, eu vou mostrar um pouco da cultura que tem na minha casa, das tradições que tem na minha casa. E aí eu quero ver de vocês também como devolutiva as tradições da casa de vocês, tá? Não tenham vergonha de falar sobre a cultura da casa de vocês, não tenham vergonha nenhuma. A gente tem que respeitar a cultura vizinha para que a cultura vizinha respeite a nossa. Entendeu? Então não tenham vergonha de falar sobre a cultura da casa de vocês. Isso é muito bom, isso é rico. Qualquer estudo de folclore que vocês fizerem no futuro tem que começar pela casa de vocês, não no de fora. O Brasil, há muito tempo a gente tinha pessoas que contavam a nossa história. E graças a Deus, graças a Tupã, tá? Vou falar para vocês quem é Tupã. Graças a Tupã e a Deus, o próprio brasileiro está contando a sua própria história. Então deixou de alguém contar a nossa história para nós mesmos sair contar a sua própria história, tá? Sua autobiografia, vamos dizer assim. Tá bom? Eu tinha uma cabocla de pena, joguei ela da nossa pena trabalhar. Joguei a força da minha, joguei a força da minha, joguei a força da minha. Tá, eu trouxe pra vocês essa cantiga aí. Eu tinha uma cabocla de pena, joguei ela na mata pra ela trabalhar, pra ver a força que a Jurema tem. E assim vai. Essa cantiga ela fala de uma índia chamada Jurema, né? Essa índia ela teria sido achada, né? Teria sido adotada por um rei Tupinambá, né? Ela foi achada num tronco, né? Numa árvore chamada Jurema, que daí o nome dela vem porque ela foi achada no pé dessa árvore. Aí o pai dela, o Tupinambá, coloca o nome dela de Jurema. Acredita-se que ela foi mandada por Tupã, que é deus dos índios, né? Lembra que eu falei para vocês que ia falar quem era Tupã? É o deus dos índios. Teria sido mandada por ele para esse rei Tupinambá. E ao longo do tempo ela cresce, vira uma guerreira. A Índia, quando ela se torna guerreira, ela abdica do direito de casar. Ela deixa de casar para ser uma guerreira. E ela se torna uma guerreira quando adulta, mas numa guerra entre tribos inimigas,
um Guarani é preso na tribo Tupinambá e ela se apaixona por esse Guarani, né? Aí ela, no auge dessa paixão, ela deixa o índio Guarani fugir, esse índio Guarani fugir, e o pai dela vai atrás dela porque ela deixou ele fugir. E nessa dela correr do pai dela, ela entra de volta na árvore da Jurema e lá ela se encanta, vira uma encantada e o pai dela não acha ela nunca mais. Ela entra para o mundo dos encantados. É uma história bem bacana, é a nossa princesa brasileira seria a Jurema. São histórias dos índios, uma história de amor até. Há quem diga que esse índio Guarani, ele fugindo, ele vai para Machu Picchu e funda a cidade de Machu Picchu lá em homenagem a Cabocla Jurema. Tá? Os índios tupinambás e os guaranis, os tupinambás, os tupis eram da faixa litorânea do Brasil e os guaranis são os que vinham dali de Goiânia, Peru. Então depois junta-se essas duas tribos e aí vira tribo Tupi-Guarani, né? A língua Tupi-Guarani, que é uma das línguas dos indígenas, né, dos nativos, mas tem mais de 270 línguas nativas, tá bom? Por isso que eu também trouxe, porque faz parte da ancestralidade da minha casa. A minha avó, ela era índia, a mãe do meu pai, ela era índia, da tribo Tupinambá, né? E a mãe da minha avó também era índia. E aí eu trago a cantiga da Jurema, porque essa cantiga ela fala desse fato que aconteceu da Cabocla Jurema, para ver a força que a Jurema tem, para ver a força que a Jurema dá. Aí também está falando-se de uma bebida que é derivada da casca da árvore Jurema. Então você está falando da mesma cantiga das duas coisas, tanto da Cabocla Jurema, né, quanto da bebida Jurema, que é feita da casca dessa árvore. Então, na minha família é assim, aí, a minha avó era descendente de índio por parte de pai e minha avó por parte de mãe também. Então, dentro da nossa casa nós somos descendentes dos índios tupinambás e dos índios canidés. Tá? Por isso que depois vem a cantiga dos canidés no final. Meu canidézinho, pisada bonita dos meus caboclinhos, os canidés. Então, essa a gente cultua por uma parte mais ancestral e espiritual, né? Que é uma parte mais reservada da nossa casa, mas é uma tradição cultural da nossa casa. Então aí os canidés foram chamados antigamente de os cabeludos encantados. Por quê? Porque eles tinham os cabelos aqui, ó, na cintura, os cabelos bem fininhos, bem grandão. Os tupinambás eram índios dali da região litorânea. Então, minha avó é pernambucana, as minhas duas vós são pernambucanas. Tanto os índios canidés como os tupinambás, eles dominaram aquela área do Nordeste, Ceará. Hoje tem índios descendentes da primeira tribo canidé, tem índios lá no Ceará. O Ceará tem uma cidade chamada Canidé, tem um rio chamado Canidé, e os povos canidés, como Canidé de Aratuba, enfim, uma série. O Canidé, o rei Canidé, ele foi um índio da tribo Janduí, da tribo dos Janduís. Ele teria herdado, né? Era um guerreiro da tribo dos Janduís. Quando morre o rei Janduí, ele vira o rei da tribo, vira o Canidé, que era o índio Canidé. E dele vem toda uma nação com o nome dele. Aí quem era da tribo do índio Canidé virou um Canidé também. Assim como o rei Tupinambá, quem era da tribo Tupinambá virou Tupinambá por causa do rei Tupinambá. Tá bom? Então, minha família descende disso. A gente tem, só para ter uma ideia, a gente faz a festa dos índios na minha casa, mas aí que eu falei para vocês, por uma questão religiosa ancestral, tá? Mas mesmo assim não é em abril, é em setembro a nossa festa dedicada aos ancestrais indígenas da nossa família, são os canidés e os tupinambás, mas também tem os tumbalalás, que são filhos dos tupinambás. E aí tem outras tribos, os tapuias, que também fazem parte da rama da nossa família, da origem da nossa família. Então a gente dedica não só um dia, vários dias no ano para esses índios, várias
alguns pedidos que a gente faz durante o ano para eles. Então, são os nossos ancestrais da minha casa, assim como de outras pessoas também, não só da minha casa, tá? E você vai encontrar várias outras pessoas que também têm seus ancestrais, canidés, tupinambás, tumbalalás, cariris, tapuias e uma infinidade de outras etnias, tá bom? Essa parte dos indígenas é só um pouquinho que eu estou trazendo para vocês aqui da minha casa, é só um pouco, é um pouquinho da cultura da minha casa. E agora eu vou falar para vocês dos griots, de uma outra parte da cultura da minha casa. Por quê? Porque é importante eu trazer isso dentro desse tema folclore e cultura popular. Primeiro porque os índios foram, para mim, na minha opinião, eu acho que foram os que deixaram mais contribuições para o que a gente tem hoje. Assim, na minha opinião, há vários estudos de outras etnias deixaram, lógico, muitas contribuições. A gente sabe que sim, tanto os africanos como os europeus, os árabes, um monte de outras etnias deixaram as suas culturas aqui também para que a gente se desenvolvesse. Mas os índios, os nativos, os que já estavam aqui, eu acredito que deixaram muito mais. Então, por isso, dedicar uma parte para eles, lógico, por causa da minha cultura, mas dedicar uma parte a essa cultura indígena nativa que desde sempre esteve aqui, desde sempre são os donos do Brasil, os verdadeiros brasileiros. Nossos heróis são chamados de Tupã, nossos verdadeiros heróis brasileiros são Tupã, Nyanderu. O índio ele tem uma coisa muito espiritual com a natureza, com a terra, com a água, com o ar, com o fogo. Então, por isso, dedicar uma parte mínima, que um texto, se você baixar lá, digitar, vai sair um monte de coisa sobre os canidés, sobre vários outros índios, várias curiosidades sobre os tupinambás também, descendentes dos tupinambás que existem na Bahia, no interior da Bahia, existem os descendentes dos tupinambás, existem os descendentes dos tapuias. Aqui mesmo em São Paulo tem índio tapuia, aqui em São Vicente, Ubatuba, Peruíbe, tem descendentes tem nativos, pessoas que são nativos, que cultuam, vivem no modo nativo, sabe, o jeito deles, com as religiões, com as tradições, com as culturas, com os costumes, tá bom? Então, o que eu estava falando para vocês, eu fiz essa parte que é de indígena, que tem dentro da minha família. Aí agora, nessa segunda parte, agora eu vou falar sobre uma outra ancestralidade que tem dentro da minha família, sobre uma cultura, que é a cultura dos nigerianos, dos negros nigerianos que vieram para cá. Por quê? A minha avó, por parte de pai, que eu falei para vocês, era indígena, mas o pai do meu pai, o meu avô, ele era filho de africana, da dona Conlá. Ela era uma nigeriana, e dentro dessa cultura nigeriana a gente também absorveu outras coisas, também por uma parte ancestral e religiosa, mas também com os costumes da nossa casa. Vários costumes da nossa casa têm a ver, costumes do cotidiano, do dia a dia, tem a ver com a nossa ancestralidade africana, assim como também várias coisas que a gente faz durante o dia são corriqueiras, assim, às vezes tomar um café com tapioca, comendo tapioca, isso é muito comum na minha casa. Comer inhame é muito comum na minha casa. Minha mãe sempre está tomando um café com inhame, meu pai também gosta. Então isso são culturas que a gente, sabe, traz de berço. Tudo isso traz de berço. E agora eu vou falar um pouco da nossa cultura africana, tá bom? Até já! Yeah.
Essa cantiga aí, ela fala de dois orixás que são gêmeos, são os Ibejes, são os orixás que representam as crianças no Nagô e no Candomblé. Essa cantiga ela fala de doçura, fala de calma, o Win é doçura, o Mel, Ibeje são o nome dos orixás, Eji 2, tá? Ele fala Megibeji, Jejuim, Megibeji, Ojuntó, o que acompanha sempre, os gêmeos, tá sempre um acompanhando o outro. Então é uma cantiga que é dedicada às crianças dentro da tradição do Nagô e do Candomblé. Eu trouxe essa cantiga porque justamente ela fala da doçura, da calma, que é o que a gente está precisando nos dias atuais. E é dedicado às crianças, que é para as crianças que eu trabalho, é para vocês que eu faço esse trabalho com todo o carinho, com todo o coração. Então é uma homenagem para vocês, crianças, adolescentes e jovens, e para nós, já mais idade, nossos idosos, porque todo mundo precisa de paz, de calma, de doçura e de alegria, sobretudo de alegria. Como eu havia prometido, agora eu vou falar da minha parte, da cultura da minha casa, que é na parte africana. A minha casa, nós somos descendentes de Iorubás Nagôs, né? A minha, como eu falei para vocês, a mãe do meu avô, por parte de pai, ela era nigeriana, veio da Nigéria para cá, tá? Já não mais como escrava, veio liberta. Ela chamava-se Dona Akonla e ela traz essa cultura nigeriana para cá, mais algumas coisas que a gente adquiriu aqui. Meu pai é de Pernambuco, aí lá ele foi feito na nação Nagô e a gente dá continuidade, e ele também dá continuidade nisso até hoje. Meu pai é Babalorixá, então a gente dá continuidade nessa tradição Nagô nigeriana que a gente tem, Nagoebá. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que a gente tem um mestre na nossa casa, que é o meu pai, que é o mestre, a gente chama ele de Pai Nagô, né? O nome dele é Inaldo, mas a gente chama ele de Pai Nagô. Ele é o mestre da nossa casa, ele que passa esses conhecimentos, tudo que eu passo para vocês aí de música, a maioria das coisas que eu passo para vocês de música, de cultura, de tradição cultural de Pernambuco, de tradição de música, isso tudo eu ouço desde criança. Essa cantiga mesmo, Megibe, Jejuim, tanto essa como a outra da Jurema, da Índia Jurema, eu ouço isso desde criança que eu ouço essas cantigas, que ele que traz, que veio com os avós deles, e a gente vai dando continuidade, eu vou passando isso para os meus filhos, isso vai se eternizando. Dentro da cultura africana, tem um personagem chamado griot. O que são os griots? Os griots são mestres de cultura que passam a sua sabedoria de forma oral, né? Eles passam a sua sabedoria, eles contam histórias, alguns são músicos, outros são artesãos, então ele passa aquele conhecimento prático para os descendentes. Mas na maioria das vezes os griots contam histórias, são pessoas que contam, são idosos, que são mestres, né, vamos dizer assim, são mestres que contam histórias, não precisa ser necessariamente um idoso, mas são mestres
que contam história que na maioria das vezes, e a maioria dos griots são idosos, já são uma idade avançada, mas existe griot já mais novinho, mas então são pessoas que passam o conhecimento para frente, sabe? São pessoas que meu pai tem essa coisa da gente sentar ao redor dele e ele contar histórias dos orixás, histórias dos índios, histórias que ele ouvia da mãe dele. Então, esses são os mestres griots. Para ser um griot, você precisa ser apontado como griot, você precisa ser apontado como mestre. Por exemplo, se tem um grupo de pessoas e no decorrer daquela caminhada, daquele aprendizado, as pessoas começam a te chamar de mestre. O mestre, ele nasce do nada, um mestre não vai para a faculdade para saber, para aprender a ser griot, não. O mestre, ele nasce e as pessoas começam a chamá-lo de mestre, assim como os mestres de capoeira. Não é à toa que um mestre de capoeira é chamado de mestre, por esse motivo, porque além dele ensinar os movimentos da capoeira, ele conta histórias da capoeira, ele vai contar a história do maculelê, e entre outras coisas. Por isso que o mestre, a pessoa indica ele, sabe? Meu pai, ele é formado como griot, ele tem um certificado de griot que ele ganhou lá da OCA. Ele começou a dar oficinas lá. A OCA é uma ONG que tem em Carapicuíba, que é ligado aos indígenas, mas existe um movimento negro lá dentro também, que é bem bacana. E lá ele começou a dar oficinas sobre percussão, batucada, histórias. Ele contava muitas histórias, inclusive as histórias dos orixás, histórias de alguns santos, de algumas festas, essas festas tipo São João, histórias do São Cosme e São Damião, que a gente conhece aqui, do dia 27, que se dá os doces. Essa coisa do Ibeje tem muito, sabe, tem muita ligação com isso de São Cosme. Não são os mesmos, tá? Não são os mesmos. São Cosme e Damião crispiniano, são adultos, médicos adultos, mas são protetores das crianças. E Ibeje são os orixás crianças, que representam as crianças. Não são os mesmos, mas a história se confunde, tá? Então ele recebeu lá voltando, ele recebeu lá da OCA uma condecoração, um diploma de mestre griot, e ele é um mestre griot. Meu pai é fera, sou suspeito a falar. Muitas das que eu já falei, muitas coisas que eu falo para vocês eu ouvi dele. Então, isso é o griot. Pesquise, tem vários griots aí. Tem a descendência Cuiaté, que são griots africanos. Tem um documentário sobre os Cuiatés que é muito bom, procura saber, que é um documentário muito bom falando sobre os griots. Tem os mandingas, os próprios nagus e yorubás têm os griots chamados de babalaôs, que contam as histórias dos udus e as histórias dos orixás. Dentro dessas histórias vai passando o conhecimento prático sobre a religiosidade. Então, os pajés indígenas pode ser considerado griot. Eles contam as histórias da tribo e passam o conhecimento para frente. Então, isso também pode ser considerado griot. Então, quem é o seu mestre? Quem é o seu mestre? Um mestre não precisa ser exatamente o seu pai ou sua mãe. Ele pode ser uma pessoa que você aprende alguma coisa, que você considera muito essa pessoa e você começa a chamá-la de mestre. Você tem ela como referência. Eu tenho alguns alunos que foram meus alunos e hoje eles são meus mestres, Jô, Fabiano, eles dão aula para mim. Isso é bacana. Eles começaram comigo, teve iniciação musical comigo, e hoje eles dão aula para mim. E muitas das aulas que eu passo para vocês aí foi ouvindo com o Jô aqui sentado na minha casa. Então, Jô, muito obrigado, viu, Jô, meu queridão. Então, é isso. Falei um pouquinho só do que é da música, como a tradição dentro da minha casa, que é essa tradição africana, dentro da minha casa. Falei para vocês dos mestres griots. Procurem saber mais sobre os mestres griots. É muito interessante as histórias dos mestres. O próprio Nelson Mandela descende de uma família de griots, dos mandingas. Ele descende da família de griots. Então procurem saber, que é uma história muito legal. Então, ó,
agora eu vou fazer alguns agradecimentos nesses 4 vídeos que eu fiz sobre cultura e folclore, folclore e cultura popular, algumas pessoas que me ajudaram. Primeiro, o Grupo Batundum. Queria muito agradecer ao Grupo Batundum por estar comigo nesse momento aí de fazer esse trabalho. Tomara que esse trabalho perdure para sempre, que a gente consiga fazer muito mais coisas. Quero agradecer a Flávia do Batundum. A Flávia, ela é gestora cultural aqui do Céu Heliópolis, sabe, uma pessoa fantástica, sabe, inteligentíssima. Ela é uma das minhas mestras, tá vendo? Eu tenho muitos mestres, gente, muitos. Ela é uma das minhas mestras que eu sento para ouvir ela, para aprender com ela. Queria agradecer a Bá. A Bá é uma pedagoga, ela faz um trabalho fantástico. Aliás, deixa eu voltar aqui com a Flávia. A Flávia tem um canal chamado Coxa de Retalho, tá? Canal Coxa de Retalho. Ela fez uma edição desse ensaio do Batudum, desse ensaio das músicas que a gente fez. Ela fez uma edição bem bacana. Se você quiser dar uma olhadinha, sem intervalo, sem nada, ela fez uma edição bem bacana. Procura lá no canal Coxa de Retalhos que você vai ver, ficou muito legal. Aí, voltando, a Bá, agradecer a Bá e a Bárbara, é minha irmã, é pedagoga, também ela canta junto com a Flávia, tá lá na frente cantando junto com a Flávia. A Bá é pedagoga, ela faz um trabalho incrível com as crianças lá em Carapicuíba. Ela tem um canal chamado Ateliê, não vou me recordar o nome, mas eu vou escrever aí para vocês, é Ateliê alguma coisa. E ela faz um trabalho bem bacana com as crianças lá em Carapicuíba, de reforço. Nessa época de pandemia, ela está fazendo um trabalho bacana de reforço escolar, ajudando as crianças estudar. Ela tem a internet dela, usa a internet dela para as crianças estudarem lá na casa dela, faz um trabalho muito bacana. Quero agradecer ao Ian. O Ian é o mascote do nosso grupo. Ele é um moleque que toca muito, vai ser um músico fantástico. Espero eu aprender com ele futuramente também. É um dos meus mestres. Queria agradecer ao Lucas, meu sobrinho, que também toca com a gente no Batudum. E toca muito também, tá arrebentando, tá tocando um menino muito bom, coração muito, muito verdadeiro, menino de um coração muito bom. Quero agradecer a participação especial do meu primo Denilson, fez uma música com a gente lá, essa música que vai tocar daqui a pouco, que é um samba de roda, ele tocou junto com a gente lá, deu uma força pra nós. Alô, Denilson, o Gandenilson é um cara 10 também. O Nando, meu irmão Nando, percussionista que me deu uma forçona aqui no Batundum, que também é do Batundum, tá do meu lado, tocando comigo, tá sempre comigo, a gente tem uma parceria muito bacana. Nando é um percussionista assim, o Gan e percussionista fora de série, um cara entende do assunto de percussão sacra, africana, percussão banto, sabe? E outros tipos de música, sabe? Muito bacana ele. Eu quero agradecer a minha tia Marilene, que mandou um vídeo. Um vídeo muito bacana, mandou lá de Pernambuco. Quando eu pedi para ela, ela mandou uns 4 vídeos bem legal, dançando, cantando lá sobre a cultura de Pernambuco. Quero agradecer a minha mãe, que seja, pô, dona Isa, um beijo no seu coração, eu te amo, minha mãe. Minha mãe é demais, cara. Agradecer muito a minha mãe, que ela cedeu o espaço lá. A gente desmontou a sala dela todinha para poder gravar esses vídeos para vocês, essas músicas para vocês aí do CCA. Então, mãe, te amo, mãe. A senhora é sem palavras. Eu quero agradecer ao Vadinho. Vadinho, ele falou agora no último, no 3, Folclore e Cultura Popular 3. Ele tem um projeto social aqui chamado Vila Conde. Ele faz um samba comunitário lá. Além desse samba comunitário, ele fecha a rua lá com a galera. Distribui marmitex, sai angariando fundos para fazer comida e distribui para os pobres. Marmitex, faz uma série de coisas. Ele tem um trabalho muito bacana, falou um pouco sobre a história do samba que para nós contribuiu. Ô Vadinho, muito obrigado, meu irmão. Vila Conde do Pinhal aí, somos nós. Estamos juntos sempre. Espero poder retribuir esse favor que você me fez aí. Pode me chamar que eu tô dentro. Quero agradecer ao Gledson. O Gledson é meu irmãozão. Levou a família, pedi para ele gravar um vídeo, ele gravou com a família. O Gledson, a Glenda que é uma líder estudantil lá na escola dela. Fantástica. Ela
tá indo por um caminho muito bom, sabe? Quem sabe aí a nossa futura presidenta, quem sabe? Vamos torcer para isso. A Glenda, a Kelly, a esposa do Gleison, que é cantora, que nos ajudou aí, cantou lá, junto com o Juninho, que é o filho mais novo do Gleison, que é uma figura, é um artista, o Juninho é um artista. Gleison, bota esse moleque aí pra fazer comercial, que esse moleque é fera. Então, deixa eu ver se eu tenho mais alguém. Ah, tenho. A Dainara, que escrevi para não esquecer de ninguém. Dainara, que mora em João Pessoa, ela é minha prima, mora lá em João Pessoa. Pedi para ela mandou um vídeo falando sobre a cultura de João Pessoa. Pô, enriqueceu muito meu trabalho. A Adriana, minha irmã Adriana, que é pedagoga, ela é coordenadora pedagógica aqui de uma creche aqui em Heliópolis, faz um trabalho fantástico com as crianças lá. É berçário lá, né? É um CI que chama, CI Zezinho. Muito bacana o trabalho que ela faz lá com as crianças, de cultura, sabe, sempre levantando a bandeira da nossa cultura brasileira. Obrigado, viu, irmã? Tirou uma onda, tirou onda. Quero agradecer aos meus filhos, Reinaldo, tá aqui do meu lado, Reinaldo. Vem aqui, dá um tchau aqui. Reinaldo, Fabinho que me ajuda a gravar as coisas. O Fabinho tá lá dentro, deve estar o Reinaldão aí. O Fabinho tá lá dentro. Reinaldo e Fabinho, que o Fabinho me ajuda a gravar esses vídeos. Ele segura, às vezes não dá para segurar aqui, ele segura a câmera para mim, corta papel, a gente precisa fazer algumas coisas, precisa montar um chinelo, que eu já montei para vocês o chinelo. Ele me ajuda a cortar os papéis, meu filho, meus 2 filhos que eu amo de paixão. Quero agradecer a minha esposa, Silvana, que está comigo aí nessa caminhada desde sempre. Também me ajuda, segura a máquina, que segura aqui o celular para mim, às vezes, escreve as coisas para mim, manda e-mail, dá nota, não sei o que, ela faz esse serviço burocrático junto comigo, me ajuda dando ideias, me ajuda puxando minha orelha, às vezes que eu exagero em alguma, aí não, não sei o que. Então eu quero agradecer muito você, Silvana, te amo de coração, te amo. E quem mais? Quero agradecer imensamente ao meu pai. Foi o primeiro a falar em todos os vídeos. Quero agradecer demais, velho. Obrigado, isso tá contribuindo com um trabalho fantástico. Não só comigo, mas com as crianças, com o público em geral. Tá, velho? Te amo. Obrigado mesmo. E vamos fazer mais coisas juntos, que eu preciso aprender mais. Muito mais. E imensamente também quero agradecer vocês, crianças. Vocês, crianças do CCA Bela Vista, que é quem compra o meu trabalho, é quem vê esse meu trabalho, é quem consome esse trabalho. Sem vocês eu não seria nada. Sem vocês isso aqui não aconteceria. Então, vocês são os meus mestres. Mestres e mestras, bom dia, boa tarde ou boa noite. Um beijo no coração de vocês, mestres e mestras. Valeu! Oi pessoal, meu nome é Ian e eu faço parte do grupo Batumbum. E eu gosto muito do folclore, principalmente as músicas que a gente aprende com a nossa família. E eu vou cantar uma agora pra vocês. Alecrim, alecrim dourado, que nasceu nunca por ser semeado. Alecrim, alecrim dourado, que nasceu nunca por ser semeado. Tchau! Atenção baixinho, baixinha, grandão, grandona, pequeno, médio, de todo tamanho. Em casa, se precisar sair, lave as mãos, beleza? Volta aqui com o pessoal do Batumbum e faz que nem a gente vai fazer pra vocês, beleza?